antes de iniciarmos a Before we palestra, eu start gostaria de our estar chamando lecture, a Ellen, I would né, like to para a gente call estar iniciando Ellen a for us to nossa ginástica begin laboral. our laboral gym. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito This part will bem-vindos. not be Hoje estamos translated. com uma palestra muito especial e vamos começar a colocar nosso corpo aqui presente em movimento, para esse momento, tá? Primeiramente, vamos colocar nossos pés paralelos e dar aquela espreguiçada. Começando o dia, espreguiça do jeito que você quiser, mobilizando as articulações, lubrificando. Se vier bocejo, ótimo. Cima, coloca os ombros lá na orelha, puxa, 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 puxa. Inspira, solta o ar e vai descendo as mãos devagarzinho. E mais uma vez, vou dar aquela inspirada, abrindo o peito, pensa com o corpo, sentindo os pés no chão. E se puxa, 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 coloca os ombros lá na orelha. Puxa, 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 puxa. Inspira, solta. E começa a sorrir com os ombros, colocando a para trás, mobilizando bem a cintura escapular. Deito. E dá uma sacudizinha aqui, sacode um pouco pernas, braços, dá uma sacudida, dá um abraço aqui na frente, bem gostoso. Eu me amo, eu me adoro. Dobre um pouquinho os joelhos. Inspira, solta o ar, torce, olha lá para trás. Inspira, solta o ar, vem voltando ao centro. E inspira, solta o ar e vai voltando ao centro, tronco lá para trás. Inspira, solta o ar, volta ao centro. Inspirado no filme Divertidamente 2 e na palestra de ontem que a gente falou sobre as emoções, hoje a gente também vai falar sobre as emoções, só que de uma forma de regular o nosso corpo. Então, vamos pensar no sentimento, começar pelo sentimento da tristeza. Quando a gente está triste, o nosso corpo encolhe. Ao regular essa energia de encolhida e tristeza, a gente vai simplesmente fazer um movimento oposto. Então, ó, abre o peito. Isso. Junta as escápulas lá para trás. Dobra os joelhos. Outro. Para um pouquinho. Inspirando e recebendo, ficando aberto para o dia, para o corpo, para a presença, para as coisas boas. E volta. Encolhe, traz para você. Uma vez. Inspira e abre. Peito, mães, dobra um pouquinho os joelhos, coloca esse corpo presente, umbigo lá nas costas. E olha lá para o teto. E volta, fecha um pouquinho. Entrelaça as mãos aqui na nuca. E fecha o cotovelo. Dobra o joelho. Sempre mantendo o corpo bem presente, umbigo lá nas costas. Inspira e vamos pegar sol, gente. Praia. Imagina mesmo que você está numa praia, pegando sol, abre cotovelos, empurra cotovelos para trás, as escápulas juntam atrás, o peito abre na frente. Isso. Volta. E fecha aqui, solta um pouquinho os braços. Voltou. E aí, ó, esse movimento de sorrir com os ombros, a gente vai fazer bem grande, sorrindo mesmo, fazendo essa energia da alegria. A gente aproveita, faz o exercício da mímica facial e sorri. Calma a boca que faz a gente mostrando os dentes aí, ó. Sorria para o dia, sorria para as coisas que vão chegar, traz a energia do sorriso para dentro da gente. E solta, 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 solta. E quando a gente está com medo, a nossa energia ela
vem para trás. Então, a gente vai fazer o exercício de se ancorar para ganhar coragem. Então, a gente vai inspirar, dobrar bem os joelhos, 90 graus, umbigo lá nas costas, sente os pés, sente todo esse eixo, fortalece seu centramento. E aí a gente vai inclinar o tronco à frente, colocando a energia para baixo. E aqui, ó, fica na posição que eu estou pronto, eu posso, eu consigo. E aí fica aqui um pouquinho, sustenta, fortalecendo o quadril, fortalecendo os pés, encaixando no chão e a mão em direção para frente e o olhar. Fica aí um pouquinho nessa posição. Inspira, solta. E mais uma vez, a gente inspira, umbigo nas costas, desceu, centrou, mãos com energia para baixo, pés enraizados no chão e senta na cadeira. Finge que está sentando na cadeira. Vem aqui. Eu sou, eu consigo, eu posso. Enfrenta esse medo. Inspira, solta, balança um pouquinho. Isso. E aí, a gente vai para a energia, né? Da raiva. A raiva é energia de enfrentamento, ela sobe. E aí a gente vai colocar ela para baixo. Então, a gente começa batendo os pés. Bate os pés, inspira, bate, fecha as mãos, porque a gente tem energia de enfrentar, a gente não vai enfrentar, então a gente vai criar o regular. Fecha as mãos, traz para dentro e só toca, toca para trás. Inspira, toca. Inspira, toca. Inspira e toca. Agora junto, pé e mãos. Inspira e toca. Bate, bate forte. Bate forte, jogando toda essa energia para trás, para baixo, para baixo. Isso, e voltou. Inspirou, pega os braços lá em cima. E com a expiração, a gente vai descendo devagarzinho os braços para frente, solta. Uma vez inspira, vai lá em cima e desce. E aí, um outro exercício muito fácil de fazer, super simples, é um enrolamento de coluna. Ele faz, mas a gente vai fazer ele com intenção de autorregulação e de nos colocarmos no eixo, tranquilos com a nossa essência, com a gente. Então, pés paralelos, na altura desses ossinhos aqui da crista ilíaca anterior, pés paralelos, joelhos soltinhos, não dobrados e nem esticados, soltinhos, queixo vai grudar no peito, umbigo lá nas costas, braços relaxados, o queixo não sai mais daqui, e devagarzinho a gente vai enrolando, enrolando, relaxando. O objetivo não é chegar no chão. Se ficar aqui, está tudo bem. Vai o máximo que conseguir. O peso do pé na ponta do dedo dos pés, sem tirar o calcanhar do chão. Joelhos sem fletidos, queixo encostado no peito. Daquela inspirada, abre bem as costas, inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Isso, e agora dobra um pouquinho mais os joelhos e vai andando vértebra por vértebra, subindo devagarzinho. Tem um bico lá nas costas, leva um soco na barriga e vai encolhendo, trazendo, ancorando, se estruturando. Estrutura seu eixo, seu corpo, seu centro. Vai voltando. A cabeça é a última a chegar. A cabeça chega. Inspira, os braços sobem. Inspira e desce devagar os braços. E aí a gente finaliza com o exercício da ansiedade, como eu mostrei ontem, que pega o seu dedo indicador e simplesmente, ó, a gente coloca aqui, é um pontinho, e aí a gente deixa pendurar mesmo, inspira e ó, deixa
Fica aí inspirando e expirando. A gente falou ontem sobre a respiração, que também é uma forma de regular. Inspira, solta. Isso, e vai relaxando. A gente pega também a pontinha dos nossos dedos e faz uma percussão óssea. Pode bater aqui na cabeça. Isso dá presença, aumenta a concentração. E aí a gente dá essas batidinhas, ó, no nosso, fazendo barulho mesmo, tá? Com a pontinha, não é massagem. Bate no osso, aqui, ó, na articulação temporomandibular, que causa muita tensão. Quando a gente está com raiva, a gente tende a travar essa articulação. Então, dá uma soltadinha aqui para não guardar essas tensões. Mexe um pouquinho essa articulação rodando. Isso, bate. Isso, bate na nuca, aqui na clavícula. Isso, vai trazendo o corpo para o presente. E aqui, ó, vai para o meio do peito, no osso externo, que tem o timo, responsável pelo nosso sistema imunológico. E aí a gente já bate nele, trazendo essa presença, colocando encorajamento também no nosso ser para servir, para vir nos ser. E aí a gente bate aqui, ó, um pensamento: eu sou, eu posso e eu consigo. E aí a gente bate. E ativa essa presença. Todo dia de manhã a gente pode fazer isso, gente. Inspira, coloca lá no seu propósito. Eu sou, eu consigo e eu posso. E faz enrolamento de coluna, que já vai ser perfeito. E aí, ó, a gente aproveita e faz uma massagem aqui, encaixando a mão na axila e roda para fora até o cotovelo. E roda para fora o cotovelo, o cotovelo para o punho, roda para dentro, roda para dentro, o outro lado e roda para fora, fora, para fora, para fora. Isso, e roda para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, solta, solta. E um outro exercício para finalizar agora. Vira, coloca lá no meio das costas, solta os joelhos e só dá uma sacudidinha aqui, pensando no que tem. Esse sentamento. Isso. Dá uma sacudidinha, uma quicadinha. Inspira e segura. Mais uma vez. Inspira e muito obrigada. Uma ótima palestra para vocês. Que a gente pratique esses exercícios aí no nosso dia a dia. Obrigada, gente. Boa palestra para vocês. Obrigado, Ellen. Thank you, Ellen. Antes de iniciarmos nossa Before palestra, we gostaria de start, passar algumas I informações would para like to give vocês. you some information. A palestra está sendo The gravada e lecture is possui being tradução simultânea para a recorded. We língua have inglesa. simultaneous Na sua tela, translation. na parte On your inferior, screen, existe on the ícone no bottom formato part, de um globo terrestre. there's an E lá, icon, você consegue and escolher em there qual you'll língua be able deseja to ouvir a palestra. choose in what language you wish As to listen perguntas serão to. feitas ao The palestrante ao final questions will be asked at the end, e elas deverão ser feitas na and the caixa de questions perguntas should be asked que tem a sigla in Q&A the aí na parte Q&A inferior também box e não no that you chat. have there in the chat. Gostaria de começar agradecendo I would imensamente a like nossa to thank palestrante, Silvia our Trevisan, por estar aqui lecturer, hoje Silvia conosco, Trevisan, who's né? E here, vou apresentar resumidamente o and I currículo am going dela. to Ela give é you an bióloga, idea of educadora, her curriculum. especialista em She's a inteligência emocional biologist, she's a e specialist atualmente está in coordenando um emotional programa de curso intelligence, de and aperfeiçoamento e today formação she's doing continuada desenvolvendo a inteligência continued socioemocional improvement em educadores social no Mato emotional Grosso. É uma course pessoa in the state empática, of Mato sensível e Grosso. She's observadora. empathetic, Né? sensitive, Agora eu vou and deixar a she's palavra com ela para observant. ela So now I'm going to give continuar the aqui com a floor gente. for Obrigado, her to Silvia. continue her talk with us. Olá, gente. Bom dia. Hello, everyone. Bom, estamos aqui. Well, Seu microfone fechou, Silvia. Silvia, seu telefone está fechado. Olá, Opa, gente. voltou. Obrigada. Bom dia. Estamos aqui para falar um pouco, good então, morning. sobre inteligência We're emocional here to talk a bit para a about gente como emotional pessoa e intelligence dentro do nosso for ambiente de us trabalho também, as né? people. Então, lembrando que So se você quiser usar né,
transcrição em inglês. Davidson já falou para vocês, né? E aí eu começo nosso encontro hoje So I perguntando start como a você tem meeting, usado a sua energia. how you have been A using energia your tem tudo a ver energy. com a Energy energia has everything to emocional, do with né? Então, quando a gente emotional vai falar de energy. inteligência So when emocional, we talk a gente about tem uma emotional carga de energia energy, diária para usar no nosso dia a dia. we Eu have gosto an até de energy trazer that we uma use in our folha, day to day. né? Essa folha, So this ela is vai a piece trazer of uma paper. folha de sulfite. É como It's se a fosse a white quantidade piece de of carga paper. emocional que a gente tem no This dia is para like usar. the E aí emotional você já load acorda that we have atrasado that e já day. começa So sometimes you usando wake uma up parte da sua energia heavy porque and you already atrasei, start acordei esbaforido, using your tenho um energy monte de coisa because para you woke fazer up e tô aqui late, atrasado. you have a Aí lot no of things trânsito, to porque você do, saiu and then atrasado, you're in você acaba traffic tendo um and monte de you energia gasta também, you are spending a lot of porque alguém energy cortou sua because frente, o someone trânsito cut tá, um you horário in de the rush, e a gente traffic, está lá com uma you fila are in imensa, the rush horário para hour, chegar. you have a E aí, huge enquanto line, isso, vai and acontecendo then mais all muitas other coisas no nosso things dia. A go gente vai happening in usando. our day. And E a there gente we vai are. We usando essa use our energia. energy. We E quando use a our gente energy. vê, a And gente when chegou no we trabalho, já com uma arrive quantidade at de work, energia utilizada, we've e already aí começa a used quite a lot acontecer of as diversas energy, and then all adversidades sorts of que o dia nos adversities oferece, né? start E taking aí, place. a gente vai usando Adversities essa that the energia. day Chega em offers us. casa, a gente passou a maior When parte do we nosso get tempo no home, trabalho. we've Chega em casa, spent a the gente também tem um largest part convívio of the familiar, time. muitos de We nós, also e a have nossa our energia muitas family, vezes já foi and muito our utilizada. energy Então a gente has chega, às already vezes, no final been do dia, used. às So vezes ainda com uma sometimes we quantidade de reach energia. the E às end of vezes the chega no final day do dia, a gente tem with uma quantidade muito energy, baixa de but energia. sometimes our energy is Então, low a by the ideia end of aqui the para a day. gente pensar, fazer uma So reflexão our inicial idea sobre como to você tem think usado a about sua energia, how you've né? used your É energy exatamente para is pensar exactly to como think, eu for example, posso how administrar can de I uma forma, manage de uma melhor my maneira, energy o uso in da a minha better energia way durante o dia, com mais during the day consciência. with more E essa é uma palavra awareness? muitíssimo And this importante is a na very nossa important fala de word hoje, a in our consciência room que a gente today. vai trazendo The para as nossas awareness ações that we e a bring to importância our que a gente dá actions nas coisas, and nas the importance situações, that we porque give realmente to acontecem situations, milhares de coisas no because nosso for dia, sure mas millions como a of gente things vai happen in our gerir day to isso day, but how está we're going dentro to desse manage campo da that is inteligência within this field emocional, que eu falo of que é uma mãe, emotional é intelligence. uma I say maestra, this né? is É a a mãe mother, dentre todas as outras the mother inteligências, porque se among você all other tem types of domínio do seu intelligence. sentir, Because if you dominate você what tem you maior feel, capacidade you de have agir a de forma larger racional, capacity porque of o acting sentir ele se rational. encontra no Because lugar feeling do nosso cérebro, is in a part que of é our essa região aqui brain, mais which central. is this Então, se a gente for central usar um area. modelo simples da So mão, if we're né? going to use a Esse é um model of modelo our simples que a gente hand, pode usar this de is a simple referência no model that cérebro. we can Então, esse é o use tronco to cerebral, refer onde to estão the todas as brain. funções So this is involuntárias. the part Aí that a has gente tem all aqui the dentro, como se involuntary fechadinho entre os dois functions, and then hemisférios, o sistema, closed opa, in our hand deixa eu voltar aqui. within the two O sistema hemispheres, límbico, we have e the aí o limbic córtex, system, and then we que have vem the desde cortex, trás, desde aqui de which comes all the trás way from até the aqui na back frente, until né? the front. Então, e essa parte So aqui this central, part here, the mais na frente, central é essa part, aqui the que a gente front chama de part, is córtex this part pré-frontal, that we que call the é esse que dá prefrontal racionalidade. cortex. This Então, is the nós rational temos o part of límbico, our brain. esse é o centro So das this is emoções. the E center esse of por our cima é o emotions. neocórtex, And que é o this centro one da here is the racionalidade. neocortex, Então, a which gente is the tem rational part. irracionalidade, So we have nossos centros irrationality involuntários, in our involuntary emocional centers, e toda essa parte emotional, racional. and all this part Só que here. nessa parte aqui, só 7% são So funções, onde estão as funções only executivas, do 7% raciocínio, né? Da of the moralidade, o que que é certo, o que que é errado, what is right, what is resolução de wrong, problemas, enfim, tá tudo aqui resolution of nessa região problems, do everything córtex is here neofrontal. in this Então, quando prefrontal a gente cortex. está em So estados when we emocionais are fortes, in a gente strong está aqui. emotional states, Esse
we're sistema here. nos trouxe This a system here sobrevivência has até brought us aqui onde the chegamos. survival Ele era muito up to here. importante lá It atrás no was nosso very processo important evolutivo. E way ele back in our continua aqui evolution forte. process, but it Só still is que quando strong. as emoções, então, But elas estão when intensas, the a emotions are gente, o intense, sangue fica todo concentrado the nessa blood região. is all Então, a concentrated gente in não this tem area. racionalidade. So we A don't gente precisa think, aprender a se we have autogerir, to né? Então, Ellen self-manage trouxe na ourselves. ginástica So laboral hoje Ellen brought vários in the exercícios gym today maravilhosos para some colocar em wonderful prática no nosso exercises for us corpo, to put in para practice in our poder body melhorar a so that we can circulação improve sanguínea the e a blood gente conseguir circulation, pensar, and we can then raciocinar think e sair desse lugar do and límbico, leave né? Que é this onde é o limbic centro das nossas spot, emoções e which is conduzir the center de of uma our forma melhor emotions, como vão and ser nossas manage escolhas. better Então você our estava no choices. trânsito, alguém te So, for fechou e example, you were in the instantaneamente você se traffic and preencheu someone cut com o you sentimento off, da irritação, then né? all of a sudden you Irritabilidade, feel enfim. E aí, irritated. se você And then, souber, if you então, know dar foco, que é how to importante para o meu dia? Eu focus, ficar preso nesse for example, sentimento, what is ou eu important dar for um me passo para o to lado, be olhar, with this tá, tudo bem, isso aqui sentiment, aconteceu, or mas o foco do meu dia é for me outro. to Eu tenho que fazer isso, aquilo e pronto. step by and Foi do um this and that? episódio, eu It gastei was an uma parte episode. pequena da I energia e spent a sigo com small part energia of my para o meu dia. energy, Se a gente and I ficar continue with energy on my day-to-day. perdendo, né, If we gastando, continue não sabendo investir wasting, direito a not nossa knowing how to energia, a gente invest our acaba energy, que we end up atrapalha, interfere em by todas as letting relações it à nossa volta, interfere porque in o all the nosso interior relationships around it, interfere because our diretamente no contexto inside onde a gente está interferes with situado. the E context num where we're contexto de trabalho, situated. imagina todo mundo Imagine desregulado everyone emocionalmente, o caos que se deregulated instala. É emotionally, the possível a gente pensar chaos com a razão, installs itself. tomar todas Is as it possible atitudes, to todas as think funções with reason cognitivas para todas as and outras do everything that we inteligências have to do to all the técnicas? other A gente precisa intelligences, all the estar technical com uma boa intelligences we need? distribuição We have de to have a sistema good sanguíneo, de distribution of energia, para blood, poder of não ficar energy, preso aqui, porque se a not gente estiver to nessa região do cérebro, essa be parte não funciona. in Então, o this seu part, melhor profissional não because vai ser we desenvolvido. will E, not be portanto, good a gente professionals. precisa So saber we do trabalhar need to aliado work a allied conhecer essas emoções. Eu trago aqui to know algumas these das emoções emotions. So básicas. I'm going Tem to muitos bring you here autores some of tragam, the eles acabam basic trazendo referenciais diferentes, emotions, mas esse é o mais, and this né, is que one. a This is maioria concorda. São essas as these are the emoções emotions that básicas, a people raiva, o considered nojo, que basic, é mais simétrico, né, o the medo, que a gente tem de ir being para trás, a afraid, tristeza, que a gente se empolga, a sadness, surpresa e a alegria às vezes estão juntas e às vezes estão surprise, separadas, né? happiness, Então, essas emoções, é disgust. legal a gente fazer essa So diferenciação, né? it's good Emoções e to sentimentos são coisas differentiate this diferentes. here. Então, emoções, elas So são viscerais, emotions are visceral. fisicamente já It's altera a expressão do they rosto, o alter the batimento expression of cardíaco, a your face, respiração. the Tudo isso heartbeat, já é the interferido. breathing. Existem All neurotransmissores que this estão is sendo produzidos interfered. e They're distribuídos pelo corpo e neurotransmission interferem nas nossas transmitters that are ações. being Essas são distributed as and emoções. interfering Nós in não our actions. controlamos as These emoções. are the emotions. We Elas don't é como um control rio them. passando, a It's gente like a precisa river that respeitar passing. We have que to tem aquela hora da respect grande vazão que a gente está, that essa parte que flow. está funcionando no nosso This is the cérebro, part that's essa parte do working sistema on our límbico, brain, então this ela limbic precisa part of the deixar system. vazão, deixar So passar, we have to e aí let this então flow, and fazer a after we autorregulação, do the respirar, trazer self-regulation, we atenção. breathe, we A respiração, focus. ela é um instrumento Breathing is an maravilhoso instrument que a that gente tem no is nosso corpo, marvelous. na We nossa have it in our fisiologia, body, in e our que a gente pode physiology, respirar sem atenção, sem consciência. and we Mas aí a can breathe respiração acaba without ficando num being lugar de aware. curtinha, né? But Ela then, não tem um lugar de autorregulação. Mas quando a gente then it traz doesn't consciência, a self-regulate. But palavra, when we become palavra-chave aware, hoje da nossa we palestra de bring inteligência emocional, awareness. consciência. Awareness, Sair do that's the automático, key trazer word. So consciência. you leave the Então, fazer automatic, respirações mais longas, mais and then you profundas, onde breathe eu desloco mais deeply, o meu you abdômen breathe longer, you e consigo dislocate your sentir, expandir abdomen, and realmente you o can ar. feel the Esse processo expansion of the air. ajuda ao This sangue process sair da helps concentração the no blood momento to onde a come gente out está em of the sequestro do límbico, que a concentration gente where fala, it né? is in E a the gente consegue, então, limbic system, circular and e we're aí a able to atenção se circulate, voltar para essa and then parte the da trás attention da testa aqui, que é chamada de can neocórtex come to frontal, this que é aqui que new está a nossa racionalidade. neurocortex, which is As where the crianças, rational os part of jovens our não têm brain is. ainda o sistema Young do kids and neocórtex young bem people, they desenvolvido. don't have Então, this area nós well adultos é que developed. sim temos essa We capacidade. adults are the As ones that crianças e have os this jovens capacity. The precisam young ser kids and the autorregulados young com a people, they nossa have to ajuda. be
tá? Já fica uma dica self-regulated aí with para our você que help. convive com esse So you universo guys também. E quando a gente traz who live with this consciência, universe, you have to be aware of interpretação this. para o que a gente sentiu Now we also fisiologicamente, can aí vem interpret what a we felt nomenclatura de sentimentos. physiological, É and a then we have interpretação the que nós damos ao que words for aconteceu, feelings. This is né? how Ao we que às interpret emoções what que happened. passaram. E It's aí tem about uma the roda emotions. imensa de So cores then you have diferentes, a porque huge variam circle também de of different colors intensidade, because these né? Se a emotions gente can pensar vary na with raiva, intensity. ela está aqui So mais if you intensa, feel né? E se a here gente when pensar na you're irritação, mad, ela já tem uma or when nuance you're mais irritated, amenizada, atenuada, or when né? you're E essas angry, emoções, elas se and these fundem e formam emotions, they novos, então aqui dentro as form emoções, e depois as other nuances de emotions, and sentimentos then à you have the volta. E aí a gente nuances tem uma of infinidade. feelings. We E have uma outra coisa an muito importante, infinity quando of a gente só feelings. traz consciência When de we reconhecimento emocional, que a have gente this chama reconhecer, awareness, o que we que você call está this sentindo, recognition. When you a gente recognize what consegue you're sair aqui feeling, do límbico, do you sistema leave the emocional e emotional circular limbic aqui para a system racionalidade. Então, and you só de trazer circulate to nome para o que rationality. você está So sentindo, just to give what you're você feeling já a se name, autorregula you pouquinho. already Então, você já self-regulate consegue yourself a bit. amenizar aquele You're sentimento que estava already, latente, que estava you intenso. can Por exemplo, lessen this você, feeling. antes de entrar na palestra, eu So estava aqui um pouco before ansiosa para começar. joining you, E I was a bit aí, eu já anxious. peguei e já fiz o So exercício que Ellen I estava did an mostrando aqui, de exercise segurar that essa Ellen região. Já said fiquei I fazendo held ali this area here para of my acalmar a ear minha ansiedade. E to funciona, calm my gente. E funciona, anxiety, tem and que it works. experimentar. I tell A you, you must experiência try it. é a The melhor dos exemplos, experience né? is the Mais do que o que a best gente of the diz, é o que a examples, gente but faz. what we Então, say is what we olhar do. para esse So sentido, então eu to look at reconheci, this reconhecer que eu estou feeling and sentindo, recognize what já I'm te feeling, autorregula this pouco already para helps the poder, então, começar a self-regulation. ter mais domínio. So A you inteligência already emocional, ela have te coloca a como domination. The protagonista, emotional quando intelligence você tem puts you as a domínio, protagonist, você as tem a o leader in guidão that na role. sua mão You para fazer have da melhor things in maneira, your hand para to gerir do o the seu best dia you da can melhor forma. to manage your day the best way possible. Porque muitas vezes, quando a gente se vê nesses sentimentos não tão Often, agradáveis, when eu we não, don't não, have não chamo de sentimentos bons nice e sentimentos feelings, ruins, porque I don't todos call são them good or bad importantes. feelings Mas because quando a everything is gente olha para important. essa But when pirâmide we de look at Maslow, this Maslow pyramid a here, gente consegue we entender um pouco, porque often muitas we vezes can muitas understand pessoas a elas bit se encontram em because some sentimentos não tão people agradáveis, sometimes are porque in not muitas so vezes as nice suas feelings, necessidades não estão and sendo often your atendidas needs are pela not being sua própria attended estrutura by your social de own vida. social structure of Então, life. pessoas que não se So alimentam people who don't adequadamente, que não têm eat qualidade well, de sono, who don't que sleep não têm well, qualidade de repouso, who don't horas rest excessivas de well, trabalho, who sem work intervalo, too enfim, hard, who have ficam no ali na intervals, base, é they muito are in the difícil que eu base, consiga and it's very elevar difficult em to criatividade, em elevate habilidades emocionais in importantes no nosso contexto creativity de and in trabalho, important né? Então, emotional quando capabilities in eu our sou work. privada de So when coisas I básicas, don't have não tem como eu ter o melhor dos basic things, sentimentos. Então, I eu can't trouxe have como the é best importante que a gente feelings. supra So I think necessidades it's very básicas, que a gente olhe para todas important essas that questões we quando a gente fala de inteligência supply the emocional. Não tem basic como você needs cobrar because you cannot uma inteligência emocional, uma independência emocional, quando request coisas básicas da an sua emotional fisiologia, da sua intelligence when segurança, basic não things estão about your sendo physiology and safety are not being praticadas no seu practiced dia a dia. or are not Então, a being gente taken tende a care of. ficar naquele So lugar we de end up by sobrevivência, remaining de in that instinto. survival Então, area. So muitas vezes, often, por estar muito exposto a coisas if mínimas, you're very né? exposed Que era o to básico para a minimum gente things sobreviver, that se a is the gente não tiver, basic for o que vai acontecendo? A survive, gente what vai happens? ficando suscetível à ação We desse get sistema límbico. Então, a gente susceptible to the explode mais action fácil no of this trabalho, limbic a gente tem system. menos We tolerância, a explode at gente tem menos work, we're less empatia, a gente tem menos tolerant, we have criatividade, less enfim, empathy, a we're less gente tem menos creative, coragem we para have enfrentar less os courage medos e to tantas outras face questões. Então, fears olhar and para all sorts of other essa issues too. pirâmide Look também at é um this passo pyramid importante. is also an E important agora eu step. trago também um olhar Now, para I'm padrões going to talk about emocionais, né? Então, existe um padrão.
O nosso emotional cérebro, ele está standards. sempre We have acostumado standards. e Our assim brain ele is used sobreviveu e se desenvolveu. E ele and quer has sempre survived economizar like this. It energia. always O wants to cérebro não quer save gastar energia, energy. ele é The inteligente, ele quer brain gastar na doesn't hora want que to spend precisa energy. realmente. He only wants to spend Então, energy when a it gente tende a matters. fazer coisas no So automático, we end up by como doing a tomar lot um of banho, por things exemplo. Se on você the não tiver automatic atenção pilot. e For presença example, if you're not tomando paying seu banho, attention and provavelmente você presence vai when you repetir os take a mesmos shower, movimentos e you'll sequência e tempo repeat de the banho, same porque o movements nosso and cérebro the tende a same reproduzir igual time of your dirigir. bath Você pode because estar it's the fazendo a same mesma as coisa e driving. você já You está no might automático quando você be aprendeu a doing a whole dirigir, lot of quando você things, já but aprendeu when you're uma driving, habilidade you're on the técnica, você automatic vai no pilot. automático. You've learned this Então, ability and you uma das put the coisas que automatic também nos pilot on ajuda in a your sair da brain. ansiedade, que é esse One of the things sentimento that que helps tem us get out nos of assolado, e anxiety, aqui falando dessa and here semana, né, interna talking de this prevenção de week acidentes e about falando sobre prevention of a accidents saúde mental, and mental pensando health, na saúde mental, né, de thinking vocês, about mental health colaboradores, for you a gente precisa collaborators. tomar muito We have to cuidado be com a very ansiedade. careful with E o que a gente anxiety. pode fazer, além And what desse exercício, can né, we do besides muito this simples de exercise, trazer, this simple puxar para exercise baixo esse, né, of esse cantinho do pushing ouvido, this além disso, é a side gente of the ear se manter down? presente, We se manter can com atenção em cada also atividade. be Sim, a present, gente tem um pay planejamento de 1000 attention to coisas no each nosso activity. dia, Yes, we mas plan a lot of viver activities in our day to cada day, momento but live nesse each tempo e moment espaço. in Daqui a this pouco time eu and resolvo a space. próxima, dou check, I'm going to do resolvi aqui, now, vou para o and I'm próximo going to problema, vou para a solve the next próxima problem in a situação, few vou para a minutes. próxima So atividade. you check Se the next manter presente é activity. muito So importante, porque se a being gente ficar present no is very automático, a important gente cai because nesse we're padrão always emocional. on the O que é, automatic como funciona esse pilot, padrão we're on emocional, the então? Então, a gente vai emotional começar aqui pelo standard. centro, We're going to start que é onde here a gente by se the center. preenche, This que é o is nosso where sentir, this is como our a gente feel, sente, como as how coisas nos we feel, impactam. how E o things teu sentir, ele impact é us. muito And particular. our feeling Eu falo que is cada de very nós é um universo private. Each único. one of us is a unique O mundo universe. que a gente The vê world that we é também see único. A gente also acha que is todo mundo está vendo o unique. mesmo mundo, We mas não think that está. everyone is seeing the same A world, but a sua visão é no, diferente da visão do your outro, vision is porque a different gente to the traz vision of uma another person história de because vida, we have our um life story contexto de vida, behind. uma We have biografia our única. context. We have a Então, as unique coisas nos atingem biography. de forma muito So particular. things O affect seu us sentir in não é different igual ao ways. sentir do outro. Vocês viram quando Your eu estava feeling me is not apresentando, the eu sou uma same pessoa as muito another person's sensível. feeling. For E eu example, sempre me I'm a achei very inadequada sensitive para o person, mundo, and I've always porque o mundo, felt principalmente na época inadequate que eu for the nasci, da world década de 80, because the world o where I was mundo é born in the altamente 80s, racional. it's a É very até um crime rational você world. sentir. It's Só que even a nós crime somos, hoje to sabemos, feel. somos seres But emocionais que today's pensam. we know we're Nós sentimos, emotional isso é beings instintivo. that Primeira coisa, a gente we feel. sente. It's Inclusive, a instinctive. The gente first thing age we de do is acordo we com o que a gente feel, sente. and we Então, act according to what we nós feel. sentimos, So we nós nos feel, preenchemos com um sentimento, o que we está mais disponível have normalmente são feelings, sentimentos mais densos, we mais have desagradáveis. É dense muito fácil a gente feelings. se We encher de also have irritação, a gente se encher disagreeable de feelings, frustração. Isso é muito irritation, rápido. frustration. This Agora, happens very fast. sentimentos mais Now, nobres, aí more precisa de uma noble conquista. feelings, it's something you Então, achieve. lá no trânsito, quando So, alguém for passou minha example, in frente, traffic, eu não if quero someone me cuts sentir you, irritado. you don't Então, want to é uma feel conquista que eu me irritated. sinto So tranquilo, me it's an autorregule achievement to e fale, feel não, isso foi calm. só um evento I say, no, this is just e an tem outras coisas episode, mais and importantes, there aí are eu other vou things deixar that isso are more aqui, roubar toda a important. energia do meu So dia I'm not going to let e eu this vou dar steal foco porque my eu quero day's estar energy. tranquilo, porque I'm eu going to preciso resolver focus on aquilo what que I vai want, demandar mais energia, what I want enfim. to solve, Então, things é that give nesse me lugar energy. que So a it is in this presença, a racionalidade, eu space posso, that quando eu the estou presente, quando eu sei presence o que está and acontecendo, eu venho aqui para essa rationality, parte I come do to meu this cérebro, part da of the racionalidade, brain, posso agir da melhor and maneira. I can Só que act se eu the best way tiver possible. However, no automático, if aqui em I'm on the cima, essa automatic nuvem são as pilot, nuvens de pensamentos. O these meu little pensar clouds are the muitas clouds of vezes thoughts. alimenta, muitas My vezes não, esse é o padrão. thoughts, O they pensar feed alimenta o sentir, my interfere na feelings, ação, and na this minha atitude. interferes in the Então, action, se eu in my não sair do attitude. So automático, if I don't que eu leave acabo the automatic repetindo, pilot, eu that I acabo end up by reproduzindo repeating e and acabo muitas reproducing vezes
And often conectando com I outros end by pensamentos próximos. Por isso que é aquela connecting coisa de with other contaminar o thoughts. ambiente. So it's Se that alguém business está of denso, se alguém está, contaminating sabe, com the uma nuvem environment. tempestuosa na sua mente, If you know isso that you tende have a a interferir stormy em todas cloud, as outras this will mentes e a gente interfere in acaba all tendo other uma minds, densidade and geral you no end up by ambiente. having Por a isso, a gente general precisa aprender density a of ser clouds in protagonista the environment. das That's why nossas we have to emoções, be trazer protagonists of our consciência, emotions. We have to reconhecer o que bring está awareness, acontecendo, se recognize what's happening, autogerenciar e daí self-manage sim yourself, agir da melhor and then maneira. act Se o in meu the best way sentir é possible. If positivo, my elevado, feeling is sentimentos positive, nobres, eu elevated, tendo if I a have ter, tá vendo noble embaixo esse feelings, triângulo? you see this Eu triangle tendo down a ter below here, atitudes mais I elevadas, will have atitudes mais more nobres. E se o elevated, meu more noble sentimento ele é attitudes. And if denso, eu my tendo ter feelings is atitudes dense, mais I will have irresponsáveis, more irracionais, irresponsible, enfim, tempestuosas, que depois irrational, a gente fala, tempestuous. o que que eu fiz? Por que que eu So, tive essa and then I atitude? say, Isso não why sou did I do eu, this? porque Why did você I have estava this no seu eu attitude? primitivo. Well, because you were using Então, your primitive o padrão me. emocional vem So muito the de como a gente foi emotional criado, standard como comes a era o lot contexto from de our vida dos nossos, como os education, nossos pais nos how tratavam, our as pessoas que parents cuidaram da gente. educated A us, gente ouve how coisas we na were taken infância care e isso of. fica guardado no We nosso we cérebro. hear a E lot of daí, às things when we're vezes, children, and this adultos, is all acontece uma situação inserted no in our trabalho que brain. lembre And then algo, porque o que something guarda a happens at memória? work O que tem that sentimento. reminds us of As that. memórias, What se do você we for buscar feel in our memórias da sua memory? infância, If you memórias go back to antigas, your para childhood, to você your ter old guardado memories, com if bastante you kept consistência a memory né, nos seus tecidos in cerebrais, a consistent normalmente, para way ter esse armazenamento, to have this tem memory emoção stored, there's associada. usually Então, emotion algo emocional associated. forte So aconteceu naquele evento e something guardou uma memória. emotional that Se acontece um happened evento semelhante no seu and you trabalho, kept it in que your o cérebro memory, reconhece como próximo, if você pode your desencadear brain um padrão recognizes de this, comportamento. you can Então, it can enquanto end você não up trouxer in a consciência do standard of que você behavior. está So pensando, if you're o not que esse aware pensamento of veio what these internamente, a gente tem tantos thoughts pensamentos are passando o bringing you tempo todo, internally, we have so e às many vezes deixam feelings a that come gente the whole fora time, do nosso eu, and fora do nosso sometimes eixo. they Então, leave a gente us precisa aprender, outside isso é um exercício, tá, our gente? É que nem um músculo. our A center. nossa It's the same inteligência as a emocional muscle. também não é só uma palestra que vai Uh, garantir que você Emotional desenvolva a sua intelligence, inteligência it's not a emocional. lecture É um that's going dia to a dia, guarantee é that you passo develop de cada this. It's vez, one step at uma a atitude time. por vez, onde It's eu vou an tentar me manter attitude at a presente e time where I'm going atento to try to be para present. poder I'm going ter to o pay controle nas attention, minhas mãos to de have como as the coisas vão me control in atingir. my Então hands, tá, você não pode impedir que o how outro things are faça o going que to ele affect fez, me. mas você You can't pode stop other people agir from sobre doing what como they você did, but vai you can reagir a act isso. and you can Então, decide quanto how mais you're going to consciência react. você for So the more trabalhando, aware and the more you mais work você vai on this ser dono de você awareness, mesmo, it's dentro going to dos be very contextos good mais to you adversos que possam within the existir. most E a adverse gente, quando está context that can acontecendo um take place. furacão, And for de uma example, situação muito if there's desafiadora, você não está a no meio do challenging furacão, no meio situation, you da don't want to música. be Você in the está middle of the ou no hurricane. centro, olhando You com don't muita want to be at clareza, the ou center. do ladinho, You observando a want to situação. be Esse observing exercício the de se colocar no situation. lado e This observar o que está acontecendo exercise of é super observing what importante, happens is tá? very important. E aí, pensando um pouco sobre inteligência And now, emocional, eu acho que é thinking legal a gente about pensar nos principais emotional pilares intelligence, I quando a think gente we fala should disso think abrangendo. of O the que está main dizendo, pillars né? Quando of a gente this fala de area. inteligência When we emocional para talk aplicar no about nosso ambiente de emotional trabalho, na nossa intelligence vida. in Então, work a gente and in tem life. esses 5 pilares So we have principais. these A 5 consciência main emocional, que eu já pillars, falei para the vocês. A emotional consciência awareness that I've comportamental. talked Quanto about, mais eu the consigo behavioral ter awareness, consciência the sobre como eu most, sinto e the como eu more me comporto, porque I'm da aware maneira of com how que I eu feel sinto, and how I eu behave, também vou I exercitando also a will observação à minha exercise volta. Porque the da mesma forma que eu observation. compreendo como eu So funciono, eu sou um by ser the humano same igual ao token, próximo ser as humano. I understand Então, a myself, forma I com can que eu understand vou other me people. So the autodesenvolvendo way that facilita I que as relações self-develop, sociais it à minha eases volta the melhorem. Porque relations, quanto mais consciência social emocional, relations consciência around me. comportamental eu tenho Because de the mim, eu more começo a awareness desenvolver I essa have, musculatura para I enxergar o start outro também. developing E aí, this, eu seeing the começo a other prestar mais people. atenção na I minha start forma de paying me more comunicar, porque as attention in palavras the é muito way that fácil a I gente falar, communicate.
E a gente nem sempre cuida das because nossas it's often palavras. easy Mas a to say forma com que things, ela but we chega don't no take ouvido care do of outro, our ela pode ter um words. impacto muito The grande. way our words Então, reach other uma people's ears palavra, can uma have a huge frase mal impact. formulada para So, alguém pode a desencadear sentence um padrão emocional or a nela e ela statement acabar indo lá para which aquele is lugar do límbico. E badly aí você said, arruinou o you diálogo, can ruin porque your você não soube dialogue if escolher de you forma consciente weren't o que você able ia to dizer. choose Então, é um the words that you exercício were que a going to gente use. vai tendo So consciência this is das an nossas emoções, do exercise. nosso We become comportamento, aware para of our aprender a se emotions and comunicar our de uma forma behavior mais so clara. that we E can que, learn que to momento é o communicate melhor in a momento para eu me clearer way. comunicar? And Quando which eu is estou the best racional e não quando eu time to estou emocional. communicate? Na When hora I'm das rational, emoções right? Not turbulentas, emotional. So fluindo dentro de você, pensa que é o rio when passando. things are Deixa a turbulent, correnteza forte you acalmar, should e daí let quando você já estiver aqui things calm embaixo da down. onda, And then when you're aí here sim under você the traz waves, then com calma you e assertividade calmly a melhor maneira de você and colocar um limite ou você you comunicar uma set a necessidade limit, que você tem assertiveness, or you com o seu mention a colega de necessity trabalho, that com you o seu need, or something superior, that you have enfim, to talk to né, para about poder with se your comunicar boss or with dentro your e na sua colleague, família também, so né? that you Porque communicate essa better. palestra Your ela não é family as só well. para a This nossa lecture atuação is not profissional, only mas a for nossa our atuação emotional como business indivíduos life, but socialmente also as falando, né? social individuals. E a autorregulação, esses So exercícios que vocês viram hoje, são self-regulation as exercícios well. maravilhosos para a These autorregulação, tanto em momentos de crise quanto exercises are very momentos good de for abundância. moments Porque of a gente também, crisis and em momentos moments que of está tudo abundance, maravilhoso, because também we also, when a gente everything às is vezes tem que lidar marvelous, com gatilhos sometimes e we have saber se to autogerir. deal with Por triggers and exemplo, uma know how pessoa to que nunca teve poder self-manage e agora ourselves. ela For ocupa example, uma a posição de person that poder has dentro never do had trabalho. Como eu power vou saber and lidar now com isso? this Muitas person pessoas has a não sabem. powerful E aí, muitas position. vezes, se Some perdem da people sua don't know how autenticidade, to do seu deal eu with mesmo, this new né? Então, é importante que a position. gente aprenda So a it se is important for autorregular, us to né? A learn how to autorregulação com respirações, self-regulate com presença, with the são ferramentas com uh, esses exercícios, por being exemplo, são present, with ferramentas muito breathing. importantes. A gente não These are impede, tools that are quanto mais very important. inteligência emocional, The more nós não emotional vamos tirar intelligence, a we're not going capacidade de to sentir. É isso que nos remove difere, né? A the inteligência the artificial cada vez mais power se of desenvolvendo, feeling. mas as emoções, elas são With muito humanas. emotions E are very aí, human elas podem ser and they usadas can ao nosso be favor. A gente used pode in our saber usar da favor. melhor maneira We can learn how to para use them in the poder se best relacionar com mais way possible empatia, so né? that we Com can mais relate with more empathy, acolhimento quando necessário, com mais be confiança de more, si, né? have Com mais more coragem frente aos rely on desafios. ourselves, Então, be trabalhar more a courageous in autorregulação é front uma of ferramenta challenges. fantástica para So to be desenvolver a able to independência, a inteligência develop e a this independência emocional, self-regulation que é o is último, very e eu falo que é um important dos pilares to mais develop elevados. the Falar emotional que eu sou intelligence. emocionalmente And inteligente, when né, you say that independente you're emocionalmente, emotionally quer dizer que eu paro intelligent de and colocar a culpa no independent, outro, eu sou totalmente that means protagonista. that I Então, não am a existem os outros, protagonist. no The sentido others de, don't exist in the eu tô sense assim of, porque você fez I'm isso. like Não, this because eu tô you assim did such porque and such a a thing. forma com que No, I'm like a this pessoa que causou a because the situação, person that vai mudar caused the situation, de autor, tá? A situação vai mudar e vai the continuar me afetando da situation mesma will maneira, porque o change que eu tenho que and it trabalhar will em mim, affect tá em me mim. in the Se same aquilo way me because incomodou I have to work demais, on uma this. If this situação, o if the problema não é o outro. situation bothered O me problema a é lot, como eu reajo a the isso. problem is O not que the eu other preciso person, it's how desenvolver, I o que eu react, preciso trabalhar what dentro de I mim, have to develop, how para I que have to eu work consiga in agir da my melhor maneira interior dentro do meu to be able contexto, to act in the seja no best trabalho, seja no manner contexto familiar, seja possible, no contexto social, em whether it qualquer be âmbito, work, tá? whether it Então, be at home, whether it be quando a social gente fala de context. inteligência emocional, a So gente when está we talk transitando about por esses emotional pilares. intelligence, these are Mas, the pillars gente, um that we're passinho de cada transiting, vez, but sem one small ganância, step a gente at vai a time. elevando, a gente vai We aprendendo e start a gente vai learning, exercitando no dia a evolving, dia, and olhando, exercising trazendo this in the day to atenção, day, paying observando, attention, pensando, refletindo, observing, reflexão também. É reflecting. muito importante a gente Reflecting also, it's desenvolver very dentro da important inteligência for us to emocional, develop se tornar cada this for vez mais emotional intelligence, to conscientes, be more and more reflexivos sobre o seu aware, papel dentro do reflecting contexto. about Quanto our mais você roles in centrar the em contracts, você, the more you olhar center para a in you, sua the more you look at sujeira, né? Vamos dizer assim, todos os pontos de melhoria, como points eu of improvement, posso
how you can trabalhar a história do que aconteceu comigo, né? A gente não pode work mudar o the passado, story mas a that gente pode estar na nossa mão, is in está no us. We nosso can't controle, change the o que que a gente vai past, fazer daqui para but frente we can com a control what we história can que do nos in the aconteceu. future. Então, não é porque você teve uma história de It's not vida because ruim, you had é que a você bad vai history só agir de forma that ruim. you're only going Você to pode, act então, badly. ressignificar. You can Outra palavra boa. re-signify. This is a good Ressignificar word, as to coisas. Está re-signify dentro things. também desse âmbito da This is inteligência also emocional. in this part of the Uma nova emotional forma de ser. intelligence. E It's aqui eu another way trago of algumas being. das And habilidades I'm going to talk emocionais, now about some nas quais que emotional usa as habilidades do abilities coração. that we can Tem até um have. e-book que fala There's an especificamente, e-book do Alex Bretas, que fala especificamente sobre essas habilidades. of Alex Muitos chamam de Bretas soft that talks skills, né? about Mas these soft a gente skills. sabe que não é tão We know that simples, it's que not é, as na verdade, simple. trocar, né? É hard mesmo. It's A gente precisa we desenvolver, need não to é tão develop. simples It's assim. not A gente precisa something sair do so automático e fazer o nosso papel. simple. We have Então, eu to coloco aqui come já out a of the aprendizagem, porque automatic a gente, pilot aprendizagem ao longo and da vida, a we gente can está start sempre aprendendo these coisas new novas, abilities. revisitando os So the nossos first one is to conhecimentos, as learning, nossas aprendizagens revise our anteriores, knowledge, associando revise a um what we contexto learned atual, before, né? associating Então, a things to the aprendizagem current sempre, que a context. gente So consiga sempre learning estar aberto always. a We should ouvir, always né? be open Muitas vezes, quando a gente chega numa to especialidade listen. muito alta, Sometimes when muitas there's vezes a gente tem que trabalhar essa a humildade de specialty, reconhecer sometimes que, we apesar have de eu to saber muito, eu também tenho recognize muito a and be aprender, humble inclusive that com um we novo have a lot aprendiz to que faz parte learn. da empresa, And porque ele pode also, trazer let's um say, novo olhar que pode someone new that contribuir comes muito into com esse the olhar company mais can bring a new especialista. look E assim, that em can todas as trocas contribute. So dentro this do is the nosso ambiente de same trabalho, in all né? our exchanges in the Confiança, a gente workplace. precisa Trust. começar a aprender a We have confiar. to start Essa learning how to confiança, trust. a confiar no This, outro, we a have to fé no trust outro, in other que ele vai people, ser capaz, na and hora da gente we delegar funções, por that when this exemplo, né? person Ser delegates confiável nas nossas functions, atitudes be trustworthy in e our também ter attitudes, autoconfiança and also para se have sentir capaz de desenvolver qualquer que seja o self-trustworthiness desafio colocado à to nossa frente. feel A that we can comunidade, develop que é esse whatever lugar onde a is gente given to aprende us. a olhar para os The outros à nossa community, volta, this is né? how we look Com at mais other people empatia. around us with E aí more eu já aproveito e empathy. falo também, And né? so A I am going to empatia está aqui also e ela talk está muito about associada à empathy. comunidade, Empathy is que a gente here. It has colocar, quando a gente a fala lot to empatia, do. é a gente When we não mention empathy, sentir a partir do que a gente conhece, it's not mas tentar olhar o feeling mundo a from what partir dos olhos we do know, outro. but trying to look at the world from the Porque, como eu eyes of disse, cada another um de nós person. traz So, uma as I said, referência, each one of us has different referencial de references in vida. the world, Então, different a minha references of lente não é a life. mesma do So outro. my Então, lens aprender is a not the olhar da same as forma que someone o outro else's vê lens. So to é try to um learn how exercício to de empatia. see Alguns já nascem com empatia, things like mas a other empatia é uma people see it. habilidade a ser Some are desenvolvida. Tudo born aqui, né? empathic, Todas essas but palavrinhas this is mágicas also aqui an que são ability habilidades that we can emocionais develop. são All these habilidades capabilities desenvolvíveis, here né? are things that we can Porque quanto develop. mais a gente tiver The more exercício disso, a gente vai se we comunicar have de forma mais exercises about clara, this, mais we can consciente, vai ter communicate in comportamentos a clearer melhores e a way. gente vai We're going to viver have melhor better em behaviors comunidade. and we'll live Melhorar a better in qualidade, o community. bem-estar To mental quando a gente improve the trabalha well-being, the mental com well-being, pertencimento no lugar, when quando a we gente trabalha feel that we belong tendo to o a nosso person, espaço, to a place, né? that we have Nosso our lugar de ser space, ouvido, todos we nós have queremos a ser space to ouvidos, queremos talk, to be pertencer. Então, listened, isso we está want to dentro dessa belong. habilidade da So comunidade, all this estabelecer has to do with the comunidade com as community, pessoas to à nossa volta, dentro establish do seu time, community né? and Dentro do with seu people grupo de around us, trabalho, enfim. your work A group and so on. curiosidade, que é essa Curiosity. mãe das habilidades, a Curiosity gente, is the mother como of all dizia Rubem Alves, é abilities, coceira nas as ideias, né? Então, it's quando a when you gente have quer ideas and the que ideas vem are de um lugar de itching humildade, in your né? head. Da gente So querer you conhecer, want to get to querer know, descobrir. you Se a want to gente ficar naquele lugar discover. que eu sei tudo, não tem If you curiosidade, are in porque eu já that sei sort tudo, eu não of tenho o que descobrir. place, well, Então, I know exercitar everything, isso, well, né? then you're not going to Aí ao discover lado a gente tem anything. essa outra So habilidade we da have to autenticidade. exercise all Não tem these nada mais capabilities. confortável para a saúde mental, Authenticity, gente, do que a there's nothing gente better for mental aceitar quem a health gente é. than for us to Quando a accept who we gente are, for realmente us to conseguir really be able to olhar para as nossas luzes e para as look nossas at our sombras, saber que a gente tem pontos de shadows melhoria, and our a gente é lights, to fruto de know um that we have contexto e a gente points está of o tempo todo improvement. querendo se We are melhorar, in a né? context, and Então, we esse should always be lugar trying to improve da ourselves. So autenticidade this cada vez space of mais você ter authenticity a coragem de ser is quem você é. also always to E have aí the eu já falo courage to dessa be who outra you are. habilidade da And then I talk coragem, about this né? other ability, Essa which is coragem de courage, the tentar, courage, essa courage of coragem de trying,
confiar, the courage of essa coragem trusting, de falar
the courage se of conectar. saying, of Tudo isso é connecting. importante, All né? of this is important. Tentar novas experiências, Try new né? Ah, vai ser experiences. implantado um novo sistema There's aqui, a new uma system nova is going to forma be de trabalho, vem um implemented diretor here, a novo, new daí já form vem of novas work. We're ideias. going to A have a gente new tem que ter director. a coragem We de have to have tentar the se courage of adaptar, se trying conectar to nesse novo, adapt, trying né? to Nesse novo connect to the contexto, new coragem de context falar sem medo de ser julgado, without being né? Tudo afraid of isso são being habilidades judged. importantes. All Quando eu these are falo do important equilíbrio, capabilities. When I talk about saber ter balance, equilíbrio, porque a gente tem to dois know, pilares na vida, não é só because o we have two trabalho. A gente pillars tem in life. família, a It's gente not tem only amigos, work, we have a family, we have saúde, friends, we enfim, have aí você health, vai ver quais são os and seus then you'll principais see pilares which na are your vida main e pillars in tentar life, and you're going agir to try e to act determinar and energia, né? determine Dispor the energia para energy, cada um deles. dispose Porque a gente energy não for pode each one ficar of só these, and we sustentado num can't único pilar na only vida. A be gente precisa sustained by one saber ter pillar. esse equilíbrio We em have to momentos de have pausa this e balance momentos de in intensa in atividade. Saber moments of reconhecer que a gente também pause and precisa of de pausa, intense gente. Que activity. a We gente have to também know when we precisa have to stop. do repouso, We need tá? to Isso também é rest. importante This para, is inclusive, para a also nossa important criatividade, also for our tá? Se a gente não creativity. tiver o repouso If we adequado, as don't pausas rest, adequadas, if we don't a have gente realmente não adequate dá conta. pauses, E já que a gente está we falando de prevenção de acidentes e we falando de saúde will mental, not be é able muito to importante o do equilíbrio. our work. So Você saber que having você a vai dar o balance máximo is quando você always estiver bem, important. mas quando você You'll estiver give the adoecido, best when saber you're que você doing precisa se well, but if recolher, you're que é sick, um momento you know that it's de a time that you recolhimento have para to o take corpo care of se your health. refazer, para a sua Your body fisiologia has to estar recover forte, para so that então vir your com tudo, toda a physiology tua is strong, potencialidade, and yet you can tá? continue with all E aí the essa power that criatividade you have. também, This que é pensar fora da creativity caixa, né? also E is tem muito a ver thinking com a out sua of the autenticidade box. também. It has to do with your Criatividade tem a happiness. ver com a autenticidade. Creativity Vocês has vão to percebendo que está tudo do with this. interligado, né? You E como can eu já see falei here that também da everything is empatia, interlinked. I've already olhar o talked outro about com o empathy, olhar do outro e não com base na to nossa see própria things based métrica. on the eyes of E other por fim, a people, influência, gente. finally Saber influenciar de influence, to forma be able to know how positiva to o influence meio ambiente, positively the né? Eu não environment. posso mudar So a I forma do can't outro agir, change mas the eu way that other posso people mudar a minha act, forma de but I agir. can E quando eu me change my concentro way em of mim, acting. So I eu faço da concentrate melhor maneira, eu myself on acabo sendo myself, exemplo também à minha and I volta, end mais up do que by o que eu being an digo, o que eu example faço. more than what I Então, say, what I do. agir com influência, So né? to act Para with melhorar o influence, nosso ambiente à nossa to volta, para a improve gente poder the environment influenciar muito around us so that we positivamente. can Então, essas são as influence principais habilidades positively. aqui que eu So these are trago the para a main nossa conversa de capabilities that I hoje. bring for our E conversation chegando aqui nesse today. momento And tão now importante dentro we're de qualquer reaching ambiente de this trabalho, que é a moment, gente which se is very deparar important. com And this muitas moment is for us escolhas e to saber prepare, escolher da melhor since we have maneira so o que many vai ser mais choices, is to know assertivo, o how que vai to ser mais choose pontual what's going to para be esse most problema em si que eu assertive preciso for this resolver. for Então, a this that gente I tem have to sempre, solve todo here. So dia, we always muitas, have every infinitas day, escolhas. we have Falar de an infinite number of independência emocional está choices. nesse lugar, de When we inteligência talk emocional about está nesse lugar de this saber type of fazer as melhores intelligence, escolhas. we have to O know how to que eu make the best posso choices. fazer, de que maneira, até How o can sair da I cama, qual é o do pé que eu vou it? colocar primeiro no chão. Which Então a gente está o tempo foot am I todo going to put fazendo escolhas. first on the E aí, floor quanto when I get mais out a of gente bed? estiver The concentrado more we're aqui concentrated no here neocórtex, in the na neocortex, minha área de in my area racionalidade, of dá rationality, tempo para quando as emoções virem when e the saírem emotions desse centro come do and límbico, they e leave poder this ter limbic controle center para poder agir and to be da able melhor to maneira, have control escolhendo da melhor and forma. act Então, the best consciência way, do que eu sinto, choosing the best way, awareness of what you autogestão feel, desse sentir, self-management of this como os feeling, exercícios que a Ellen trouxe with the hoje ajudam muito. exercises that Ellen E brought aí, today, that então, helps a lot. aprender a And comunicar then na hora learn certa, how na to hora que eu estiver aqui na communicate at the right racionalidade, e time, aí sim, and agir then da melhor, act da melhor in the maneira, da best melhor way, forma. E assim in a the gente best manner. melhora And a that nossa way ação we no can mundo, improve a nossa life in the world, atuação dentro do our nosso actions trabalho, in né, no our nosso work. contexto de trabalho. E tudo isso melhora na nossa qualidade de vida, And all of no nosso this bem-estar. improves our lifestyle and our Aprender a dar well-being. limites, To a learn how colocar to as set coisas de uma limits, forma clara, quando to be não tá clear legal, saber when things are dialogar. not good, Esse é o to lugar know que nos how to coloca nesses dialogue. seres racionais que This is somos. what Então,
Se a gente quer makes ocupar us esse lugar, a gente rational tem que beings. aprender a usar mais So essa we área do have to cérebro learn how to use racional. this area, E this quanto mais a rational gente area of the exercita, brain, and the more we mais a gente exercise consegue it, resolver as the coisas à more nossa we're volta de able uma to forma solve mais things leve, around us mais in a tranquila, viver lighter, com mais calmer qualidade. way and live with more Então, dentro quality. desse contexto, So eu within this agradeço context, I thank you very pela much oportunidade de for passar the pouquinho opportunity of essa visão bringing da you inteligência this emocional aqui com vision vocês of emotional e podemos abrir intelligence, para as and perguntas. we can open for questions and answers. Sil, muito obrigada pela apresentação, Thank foi you very much for maravilhosa, your trouxe wonderful bastante presentation. conhecimento, aprendi muito. E A lot eu of estou vendo aqui na knowledge. caixinha de I learned a perguntas e lot. respostas que não tem perguntas For the time ainda. being, we Então, don't have quem any tiver alguma questions. pergunta, coloca na caixinha. If anyone Aproveitar a wants to ask Silvia, any que está aqui com a question, gente, put it in the box né? Tem because muitas Sylvia is here with palmas, us. parabéns. There are a lot of little emoticons congratulating. Davidson quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Davidson, do you want não to temos say something? perguntas, né? No, we don't have any Não. Então, questions gostaria de today. agradecer mais uma vez a Silvia, né, Well, pela I would then disposição like de to estar aqui, thank Sylvia for compartilhar as her valiosas availability, experiências e for the conhecimentos dela sharing of her conosco, knowledge and né? experiences. Gostaria de agradecer também a todos I would vocês like pela to thank all of presença e por you for se being envolverem here nesse tema que and é for tão involving importante no nosso yourself dia in a this dia, né? topic, which is so Que a important inteligência in our emocional day-to-day, nos which is ajuda muito. emotional intelligence. This helps us a lot. Entrou perguntas aqui? Entraram algumas perguntas aqui, gente. Now Desculpa we have a interromper. few questions. Sorry to interrupt. Apareceram aqui, Silvia, desculpa, de última hora. Sorry, we have some questions that have Alguém just shown up. perguntou aqui, Someone asked, como podemos how identificar e can we gerenciar nossas próprias identify and emoções no ambiente manage de our trabalho para melhorar emotions nosso in the desempenho e workplace to relacionamentos? improve Legal. our Que bom que performance tem and perguntas, fico relationships? feliz. I'm happy Adoro that there's a perguntas. question. I love questions. Primeira coisa é aumentar o nosso leque de conhecimento a Well, respeito dos sentimentos. Então, por exemplo, first of essa all, roda das improve emoções pode ser, você pode deixar our ali, knowledge of the né? emotions. You can Fácil have acesso, que a gente vai se familiarizando. E aí, circle of emotions, and aprender we a olhar, familiarize aprender a ourselves with identificar, this, and then we learn desenvolver to identify, essa we consciência, learn né? Então, primeiro, se to eu começar a identify ampliar o meu this awareness. For vocabulário de example, emoções, if de I sentimentos, no caso, increase né? my Emoções são vocabulary of aquelas 6 que eu feelings and mostrei, né? E emotions, daí a not only those interpretação que eu 6 that I faço são showed you, os but sentimentos. the interpretation Daí, that I give you about the começar a se feelings, then familiarizar com os try to familiarize inúmeras, yourself tem joguinhos, tem with, cartinhas, tem you have tem games, you listas have de sentimentos, mas flashcards, começar a you se have lists familiarizar com of isso, sabe? feelings, and Começar a start becoming identificar, familiar. exercitar mesmo. Ó, Identify peraí, this. começar a So sentir que when seu you corpo tá start diferente, feeling that your sabe? body Sentir is que, feeling peraí, different, alguma coisa aconteceu you aqui, say, eu well, não tô no something's meu happened here. normal. Daí I'm not in my identificar. normal. Then Então, you tá bom. identify this. Deixa passar. Aí So pausou, respirou. then you 3 breathe, respirações para se autogerir, 3 um exemplo, tá? breaths Para for you como que to eu posso me a self-manage autogestão yourself. em qualquer How is my local. Você pode, se você self-management? It can be precisar, anywhere. vai no banheiro um pouquinho, se And if you sabe? need to, you Faz uma can autogestão go ali, to faz uma the respiração, mas a respiração ela pode bathroom. acontecer a qualquer momento na frente This de can qualquer pessoa, não tem happen problema nenhum. in front of E a gente não anyone. precisa dar We respostas, don't né, have gente? Ó, to posso pensar um pouco para respond. responder. Eu You posso can pedir, ó, eu think a preciso bit só before you assimilar answer. melhor You essa can conversa, assimilate e daí daqui a better pouco the eu te conversation. dou. Well, A gente acha you que can tudo tem say que estar to a na ponta da person, língua, não é you can say to a assim. person, Então, I'm às going to vezes think a bit and sábio que a I'll gente respond to possa you dar um passo para later. trás, So se you can step autogerir e aí back, you então can self-manage yourself, agir da and melhor then maneira. you act in the Então, best primeiro way. reconhecer, So ter first of acesso a all, you esses recognize, sentimentos, you have fazer o access to exercício these da feelings, you respiração, pelo do the menos 3 exercise of respirações breathing, you longas e breathe profundas. 3 long breaths. Inspira e expira You e tenta só inspire, assim estar then presente, you só let the breath respirar, prestar out, atenção you na just respiração, não pensar em nada, become acalmar, present, you né? just E think of aí your então breathing, and then agir you da act melhor forma. in the best way Eu acho que essa possible. I seria think this would be a ideia de colocar the em prática. idea that you could put in practice. É, temos mais algumas perguntas We have a aqui, few other né? questions A here. próxima pergunta The seria next como question manter a is saúde emocional em tempos how de crise ou to mudança significativa. maintain emotional health in Como manter a times saúde of mental depende significant esse changes equilíbrio or interno, crisis. né? So how to Você se maintain autogerir this não é internal balance, this algo que a gente consegue de um self-management? dia para o This outro, is not mas é um processo, something um we dia can de cada do from vez, one day to fazendo, another. It's a mantendo process. presença. It's Então, being primeiro, present. olhando para a situação, So não tá looking
looking at the enquanto você está no meio do situation, furacão, né, when junto you're com o in the furacão, middle você não of consegue the, ver when you're nada. in the É eye aquele of the lugar que eu hurricane, you falei can't do do sistema límbico, né? Na anything. hora que está It's what I acontecendo. said, Daí when dá things aquele are passinho para o happening, lado, but respirar, then respirar, e aí breathe, então step pensar da melhor back, maneira. and Dentro desse think contexto, de the que best thing to maneira do. eu posso So contribuir? E then tudo é you can think exercício, of gente, que how nem to uma contribute. musculação que você faz Everything com is seus músculos. exercise. It's No like when começo, you do é difícil exercises with achar your as muscles. soluções. E daqui a First, it's pouco, de tanto difficult to exercitar, vai find ficando mais the fácil. Porque solution, as but then soluções, when elas you brotam assim, porque o exercise nosso this cérebro, more, ele faz o que ele when está mais you, acostumado a it's fazer. like Então, quanto mais você bodybuilding. der The more oportunidade para you ele practice, the exercitar more a you busca de give soluções, opportunity to ao, your ao brain to invés de ficar lá exercise murmurando os instead problemas, of complaining ficar dentro about da problems. reclamação, só reclamando, não vai This chegar na is solução. Então, a not gente going to reach precisa any solution. olhar um pouco para a situação em We have si, para to o problema em look si, at the e daí, problem and the então, momentos de situation, crise, and momentos de then abundância. moments of Entender que abundance, tudo vai moments passar. of crisis. Understand that Você pode everything estar will lá no pass. topo da You onda, can be também saber se right on the autorregular, porque cusp uma of hora the você não vai mais wave, estar lá. but Porque a vida, ela you tem learn how essas to nuances. E saber que quando self-regulate, você também and está you'll aqui no not fundo do always be poço, there. And you also também, know quem that chegou when lá you at the sabe, tem bottom uma of the mola, well, e a gente you know sai that de there's lá. a E spring também at the vai estar bottom em of the outros momentos well, que a gente vai which estar lá em cima. pushes you up, Então, and entender then you'll que existe be um on a tempo para as high again. coisas, So you ter have to paciência, understand that resiliência, you have to have trabalhar esses patience, you sentimentos have to be nobres resilient, dentro you de have to si, work on these noble que feelings that you have tudo, nada é inside you. permanente. Nothing is Por um permanent. lado é bom e por outro pode dar On uma one certa side, ansiedade, né, this is gente? good. On the Nada other é hand, this can permanente, make you tudo feel está anxious, em but transformação. everything is in Então, esse constant pensamento já pode ajudar transformation. bastante a gente So se this is a autorregular em feeling momentos that de can crise e help us abundância, to saber que vai passar. self-regulate, to know Tudo that vai things passar, will tanto bom pass. quanto ruim. Então, Everything aproveitar, will manter presença, pass. So saber keep quando your tá presence, difícil, também se permitir understand sentir, when porque a gente things fica are muitas vezes difficult, fugindo and do sentimento ruim, allow us to do feel, sentimento because denso. often we want to run Se eu não away vivo um from luto na dense hora feelings. certa, isso pode ser So muito this danoso is para minha saúde also, mental. this can O be luto, very gente, de um damaging. término de algo, de uma And finalização de um also ciclo. Pode understand when ser a num cycle rompimento de uma ends. amizade, It pode ser num can rompimento be a de namoro, friendship, it pode can ser be numa a saída de um love cargo, relationship, it can be pode leaving a ser job, se it can aposentando, be pode ser na perda de retiring, uma pessoa. it can A be the gente loss of a saber person. que It's to esse momento é know um momento that doloroso, this saber se moment is acolher, a saber painful moment. aceitar o We have to sentimento, be able to accept aceitação our e feelings. acolhimento desse We have sentir to nos momentos de crise accept, and we também have é um to passo super importante. receive or welcome these feelings. This is also an important Temos step. mais uma pergunta We aqui. have one more Não sei question se você vai here. conseguir responder todas, porque a Don't gente tem know if you'll bastante. be A able to próxima answer, because pergunta now é all of a como sudden we have a melhorar bunch of questions. The nosso next question is how relacionamento to no ambiente de improve trabalho. relationships in the Começando por workspace. você. Well, A starting gente with começa you. sempre pela We always gente. start Então, by se eu quero ourselves. So ser mais if I respeitado, eu want vou to be respeitar more mais. respected, Se eu I'll quero respect more. If ser I mais ouvido, want eu to vou be ouvir mais. listened to, I'll listen Então, more. tudo começa So com a everything gente. starts E with o nosso us, comportamento, and como eu disse, our mais do que o que behavior, eu as I falo, said, como o meu more exemplo. than A I'd forma say como with my eu example, the way that me comporto I behave vai myself is atrair going o to meu attract contexto, vai my vibrar numa context. It's going to um outro lugar, vibrate in another e isso vai space, atrair and this will também a nossa attract volta. A gente acaba influenciando. around Lembra que eu us. falei We dessa end up habilidade by da influência? influencing. Remember Quando a that I gente talked cuida do about nosso, a influence when gente we take influencia a care of nossa our volta. own. Então, We como influence você around pode us. melhorar So o seu ambiente de how trabalho? you can improve Começando por your você. workspace, Como starting você by pode you. se melhorar? É uma How can pergunta you interna que você improve faz. O que yourselves? que eu It's posso fazer an internal aqui? contact. Peraí, What como eu can estou me I do? comportando? Porque How às am vezes I a lanterna está behaving? muito Because virada para o outro. sometimes Então a gente our aprender spotlight a is virar a turned lanterna, to o foco someone para a else, gente, but we have to antes de turn ficar the spotlight julgando o towards outro, o us que o outro fez, before o que o judging outro não other está fazendo, people, what o que people are eu estou doing, what they're fazendo not para doing, what melhorar. am I Acho que é doing por aí. in the best way possible. I think that's Temos how mais it duas goes. We perguntas. have another A two próxima é: questions. The next question is how quais são algumas estratégias práticas para some desenvolver a practical empatia e compreender strategies melhor to as emoções develop dos colegas de empathy equipe? and understand the Só emotions. repete a última parte. Repeat Melhorar a the empatia. question. Quais Improve são empathy, algumas which estratégias are práticas para desenvolver a strategies empatia to e develop compreender melhor empathy as emoções dos colegas de equipe?
and compreender understand the melhor, começando emotions of também our a você se colleagues. compreender. Well, it's the same, Também, you como eu have to disse, tudo start começa com a gente. Então, understanding primeiro, yourself. você começar a So, acolher mais first of all, a si mesmo. be more A empatia welcoming to começa com yourself. você. Porque tudo que Empathy a gente starts with you tem, because everything that we have, muito, a gente transborda. a lot Então, se of você começar a desenvolver overflows. mais a empatia So com if você you mesmo, start porque às vezes developing nós empathy somos with mais yourself, acolhedores com o outro e pouco acolhedores com a gente. Quando a gente because vai para o automático, a sometimes gente tende a reproduzir when we go to the o que a gente faz automatic com a gente, pilot, sem we perceber. reproduce what Então, we do with ourselves without começar noticing. a ter mais empatia So com você mesmo, aqueles starting to pensamentos be que a gente more, começa, né? Quando a have gente faz uma more atitude, empathy começa a with se julgar. yourself when we Você, mas start e aqueles diálogos judging internos com a ourselves and gente. we have those Começar internal a ter mais dialogues with us. carinho, acolhimento. Ah, tá bom, mas So você teve esse contexto bem. Da próxima vez vamos fazer be diferente? have Você com more você mesmo, care. né? Então, a gente So não pode say to mudar yourself, well, o let's passado, do mas a gente pode something fazer different daqui para next time. frente. We can't Exercícios de change the empatia, começar a olhar para past, but we você, can change the future. começar a ouvir, Exercises ouvindo o of outro, empathy. a forma com que ele Listen to apresenta, porque other às vezes a people gente é inevitável que a gente faça because julgamentos, it's gente. A gente faz inevitable to julgamentos, mas a judge. gente não fica preso We neles, judge, né? Porque but existe uma moralidade, tem uma área do nosso there's cérebro que tem o a certo e part errado, a of gente tem our valores internos, então a gente é brain that baseado has the nesses right valores and wrong. We internos. have Então, quando internal alguém faz values. We're algo based que on foge a internal isso, a gente values. tende a julgar. So when we Mas do something that is exercitar a different empatia from no that, sentido we de, então, deixa eu end up ouvir o by contexto judging. antes de sair tendo But the reações idea is to com essa listen to the situação. Deixa eu context. ouvir. Let me O que listen. está acontecendo? What is Deixa going a pessoa on? trazer Let the a situação, person ouvir com o bring the coração, sem situation. ficar Listen ouvindo with your aquele heart. ouvir, gente, que não é That esperando para falar, listening, which is not listening é expecting ouvir to talk. simplesmente It's just o que o outro listening. tem a trazer. Listening what other E people aí, have to say. praticando a escutativa é um exercício Practicing para empatia. active listening, and this is A an autocompaixão, exercise, isso que eu falei da gente the saber se ouvir, self-compassion. se acolher. Quanto mais a gente desenvolve a nossa The more autocompaixão, a gente we desenvolve a develop compaixão pelo this, outro the e ela more vem we associada à develop this for empatia. other people. Então, eu acho que esse lugar, sabe? E So assim I você think vai achando this outras is formas. Então, sempre comece por how you você find e aí other você vai formats. So transparecer always para o start seu with you, contexto and then you'll be social. able to transpose this to your Apareceram social mais, context. né? Eu não sei se você ainda tem tempo de I don't responder, know mas if eu you vou still passar have aqui. time, Posso but we passar still as duas have Pode, perguntinhas? we vocês have two Ó, more que falam sobre o questions. tempo, tá? Go ó, ahead. aqui nós temos um colaborador, né? Here we have Compartilhou com a gente uma collaborated that situação, he né? Ele botou shared assim, with uma us a situação de situation. He said, estabilidade look, emocional em que a posso situation estar of emotional estressado, instability sei que é where I melhor se can acalmar be para tomar uma stressed, decisão. Mas and se em uma situação if específica in a preciso tomar a specific decisão naquela situation I hora e have não to posso take a esperar, decision and I can't mesmo não estando wait, emocionalmente bem, o que even devo if I'm fazer? not emotionally well, what should I do? Você vai arcar com o risco. You're going Porque to a assume the gente risk, agir no momento because onde a when gente we está act no instinto, não vai ser o momento mais adequado. on Normalmente não vai ser. instinct, Então, se a normally gente this is not going to acabar, be the best tá, você time. precisa agir, tudo So bem, you mas have você to pode fazer uma act, coisa rápida, but you can do something quick. respirar, You can sabe? breathe. Nada é tão urgente que não possa Nothing esperar is so alguns urgent that you can't minutos, wait que a seja few um minutes. minuto, de eu só me It centrar might be aqui. 1 minute. E Let outra me coisa, a center gente pode trabalhar myself, antes da situação but acontecer. Fala we assim, can inteligência also emocional work também é um before the preparo prévio, situation, que a gente vai se because fortalecendo no nosso we dia a can dia, porque strengthen na ourselves hora in que our acontece o day-to-day. contexto, eu já Because vou when ter the context musculatura desenvolvida aqui no happens, meu I'm already cérebro, going to have the para muscle poder daí, que nem eu developed falei, here na in my resolução dos brain problemas. so that Quanto I can mais eu solve the vou problem. The aplicando more I isso, quando as apply coisas estão this, bem, when quando a coisa things não are está bem, eu good, já estou when things are preparado. not good, Quem I'm que chega para already a guerra sem prepared. treinar antes? So who goes to war without Quando você training vai para uma guerra, before? você não teve When todo um you go to treinamento war, antes? E you've é had assim a para lot os of problemas, training. para a It's the resolução de same problemas. thing A with gente tem the que se solution preparar. of problems. A We gente have tem to que prepare fortalecendo ourselves. We have to strengthen. reconhecimento, todos We aqueles have to, pilares que eu falei para all vocês. those pillars that I Vamos mentioned, fluindo por eles. recognition, Reconhecer o que a gente está sentindo, recognize começar a what we're prestar mais feeling, atenção. pay Quando a more gente age de uma attention forma que a when gente we act in não a tem way muita, that né, we don't have a concorda muito, fala, plan. por que eu agi assim? When you Trazer say to consciência e yourself, why did trabalhando I isso. act Porque like na hora this? da situação, Because at the você time acaba of the tendo mais situation, ferramentas you end para up by poder having rapidinho resolver o more problema e não tools precisar de to tanto be tempo able para to se solve the autorregular. problem. Então,
que que eu posso te So, sugerir? what Vai can fazendo I sua musculação cerebral suggest? antes, Do vai this fortalecendo a sua training of your brain coragem, before, a sua strengthen your confiança courage, interna, your a sua internal trust, criatividade. your Tudo isso vai te ajudar creativity. na hora de uma All of this is situação going to ter a help you melhor resolução de problema. have the best problem Temos solution mais uma at certain time. perguntinha. We have a last question here. Como a inteligência emocional How pode does contribuir the para a emotional resolução de conflitos intelligence no ambiente corporativo e promover uma contribute to cultura solve de trabalho mais conflicts in colaborativa? corporate environment and Exatamente, contribute dentro to de a tudo more que eu falei, né? cooperative Essa pergunta é bem environment? em cima de, mas Well, tentando this simplificar, has a lot to do with what I ela pode said, contribuir but muito, it can porque quanto contribute mais a eu lot desenvolvo a minha inteligência because the more emocional, I develop eu vou my saber emotional me autogerir. intelligence, Eu não I'll preciso know de how to ninguém para fazer self-manage isso por mim. myself. I won't need E isso, anyone como to eu do disse, é um this for me. exercício. And Eu this is an preciso me exercise. preparando. I have to Então, prepare myself. lá no seu So centro there in no seu your núcleo de new, relações your mais pessoais, vai center of desenvolvendo, personal né? relationships, you Dentro da família, develop olha que it. lugar gostoso, né? Para a gente In the poder family, aplicar a for inteligência example, this is emocional a em very tantos good conflitos place que a to gente tem, apply né? emotional Vai intelligence because exercitando there's so ali. many conflicts. O- So we can Eu gosto exercise muito disso aqui, there. ó, selar os I lábios, love this here. Close para your pensar antes lips. de falar. Think Então, before you speak. no ambiente de trabalho, antes de So sair falando coisas, como eu before disse, as you, palavras, elas saem muito fácil, mas a gente words are precisa very aprender easy, but a we que elas have to saem no momento learn certo, para so that falar the words come as out at the palavras de right uma forma a moment contribuir, não and so atrapalhar, that the words né, o contribute contexto. instead of Então, hindering the exercício de context. selar So os lábios antes de exercises of sair falando. closing A your gente quer ter mouth resposta muito rápida. A gente before acha we que a gente vai sometimes we want parecer to mais do things inteligente very já quickly. logo, né? A We gente não think that pode parar. we Isso é can't sábio. stop. Esperar, pensar, We have to refletir. learn how Então, to sela os stop. lábios antes de alguém já So chega falando alguma seal coisa. your lips. Aprenda a ter uns minutinhos de Learn to autorregulação interna. Ninguém have a precisa ver, você few está lá se minutes of autorregulando, pensando melhor sobre o que acabou de self-regulation, falar e poder, então, daí and trazer a sua colocação, o seu posicionamento then frente à you can situação. bring your E position junto com tudo que eu falei, né, gente? Essa together with resposta ela é muito everything that I complexa, essa said. pergunta, quer dizer, ela é muito complexa, mas This eu is a tentei trazer very aqui só um complex resuminho question, but I tried to e summarize. respondendo. E para finalizar, a nossa última And pergunta to mesmo, por causa do finalize, tempo, né? this is the last É question como that we lidar com have. pessoas com How to personalidade deal mais with people difícil? with more difficult Tudo depende do ponto personalities? de vista. O Well, que é ser it all difícil? Na depends verdade, é on the porque point of view. você tem, da What sua is perspectiva, being essa difficult? visão. E talvez That's essa a pessoa, na vision of visão your dela, também tenha essa perspective, but perspectiva de você, perhaps the person né? also has that Porque o que idea é of ser you. difícil? Como eu disse, Because cada um de what nós does é um it mean universo to único. be difficult? Each one Então, of us vamos is a pensar different assim, as universe. pessoas que a So gente pode let's think categorizar like nesse this. lugar The people that de we can comportamentos mais difíceis, categorize provavelmente são as aquelas que têm difficult menos behaviors. autorregulação. These are probably people São that aquelas have pessoas less que agem mais regulation. nesse lugar They act instintivo, provavelmente, instinctively, né? Então, probably. como você So pode agir how can frente you a act pessoas que têm mais dificuldade with em people se that have autorregular, more né? Então, difficulty in vou dizer que self-regulating? talvez seja So nessa I'm going to say interpretação, that it né? De perhaps pessoas is mais this difíceis. interpretation Então, of more o que difficult você people. pode fazer? So what can you Você do? pode You cuidar do can seu comportamento, take né? care of your own Então, behavior. evitar engatilhar mais essa So pessoa. Porque às avoid vezes a gente fica setting triggers aumentando, to o this negócio person já está explodindo, because o pavio já está sometimes ali em ebulição. A things pessoa está already, alterada, por the exemplo, person is né? already Adianta eu altered or entrar em embate naquele there's momento? no point Não. in getting into a Então, o fight with the ideal é person then. So a the gente ideal desenvolver a idea nossa is for us to inteligência emocional develop e também our saber se emotional posicionar intelligence frente a um and contexto also know how conflituoso. to O position que é melhor eu fazer ourselves. nesse So momento? what is Não, it será better que for us to vai do? adiantar eu falar Is agora? it Não. going to help Então, if primeira I say coisa, saber something ficar now? No, no seu it's not going to lugar, help. quietinho, esperando, So e the daí first thing depois is poder to falar. be No momento que a quiet pessoa estiver mais and calma, be able to talk when the tentando person is trazer um calmer, diálogo para a situação, bringing né? dialogue to Então, the não levar tanto situation, para si so pessoal, not to porque take it às vezes a gente personally, começa a achar que é because pessoal, sometimes que we aquela think that pessoa ela só things faz are aquilo com a personal. We gente, think that mas that muitas person is vezes only ela going to tem um do things with contexto dentro us, dela but e often ela they pode have estar a vivendo context situações que and they estão can be lá, living lembra da pirâmide de Maslow situations. que eu You remember the mostrei? Às Maslow vezes essa pyramid pessoa that I lá ela se showed? comporta daquela forma Sometimes the também person porque ela não dormiu behaves direito, like that because the porque está person com um didn't filho doente sleep em casa, ou well, com has a
problema a financeiro, child que é that is muito sick comum, has a a gente financial fica problem, altamente reativo quando a gente we está become very sem reactive condições básicas when de we don't have sobrevivência, the gente. basic Então aí conditions of entra também um pouco survival. da nossa So empatia, then de our empathy tentar, comes in antes de to julgar essa pessoa try, de before comportamento mais judging this difícil, a person gente with a tentar difficult se behavior, colocar no lugar to try assim and put dela, não do ourselves nosso. in that Porque o nosso person's lugar, ele é place. muito mais confortável, mas Because colocar no lugar do outro, to put com a ourselves in visão the do place of outro, another começar person a is very entender qual é o difficult, contexto dessa and pessoa, try para to poder understand the tentar começar a context of this compreendê-la person, melhor. try and E aí, understand então, this person estabelecer uma better, melhor forma de and then convivência. Eu acho que seria establish mais ou menos goals. I nesse think it would caminho be que me more or vem, assim, less como lidar com pessoas this difíceis. way, how to deal with Deixando difficult people. contatos mais So pontuais, né? Então, assim, evitar tentar avoid conversar e resolver coisas na trying hora to que essa pessoa talk and tiver solve things. não autogerida, né? Saber ter humildade. Às vezes o outro tá agindo e você Be fica assim na humble. sua, tá tudo bem. Você So está evitando conflitos. E just quanto stay, menores conflitos, gente, avoid mais saúde mental, conflicts. mais The qualidade less de conflicts, saúde the mental, better mental qualidade de health, vida, the better porque a quality ideia é que a gente of life. previna Because the os idea conflitos, is né? to E como prevent que a gente pode fazer conflicts. isso? And how can we do Começando pela this? gente, Starting na by nossa ação, ourselves, by our influenciando de own uma forma action, positiva ao nosso influencing in a redor. E positive isso vai way around us. espalhando assim And this positivamente will no ambiente. Eu spread acredito positively que in the sem environment pressa, with um no passo de cada hurry, vez, um dia de cada vez, one step at a e time, com one day at a otimismo. time, A gente and with acreditar que é optimism. possível a We gente mudar o can nosso ambiente believe that externo it's e não possible só to aceitar change our e external normalizar as environment and coisas que not não estão only boas. accept Acho que é por things that aí. are not doing well. Então, finalizamos. Agora Okay, sim, Silvia, muito now, obrigado, né, por Sylvia, thank compartilhar you very much conosco, for né, sharing todo o with seu us conhecimento, all your né, as knowledge. respostas foram muito We, esclarecedoras, né, I para think mim your e espero que para responses were todas as pessoas que estão very aqui na good, palestra, and I think for né, everyone muito that was obrigado. listening, E eu thank you gostaria de very agradecer much. também a todos And I'd vocês like pela to thank all presença of e por you se for your envolverem nesse tema presence tão and for importante, né? No involve finalzinho yourselves in this surgiram muitas topic. perguntas At que the end, we had a foram lot of muito questions that agregadoras were para mim, very para positive quem for está aqui me, mais com a for gente. everyone that's E here. espero que saiam daqui And mais inspirados, I hope that capacitados e we'll possam be more promover essas mudanças inspired positivas no nosso dia a dia aqui and no that we can trabalho. promote these positive E antes changes de in our day-to-day. terminar, Before we gostaria de dar um finish, recado para I would todos, like to importante, né? tell you A an próxima important palestra será message. amanhã, no dia 27/6, The às next 9 horas lecture também. will be at E 9 o tema o'clock será on the qualidade de vida 27th, no and we're going to trabalho. talk about Contamos com quality a of life presença at de work. todos vocês We count on all of e you to peço be também que present, compartilhem com seus and please colegas, share amigos de with your trabalho colleagues e fiquem atentos nos and nossos pay comunicados. attention to our Muito obrigado, communications. pessoal. Thank you Tchau, very tchau. much, everyone. Bye bye.